Tchau, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês irão ver esse vídeo, mas sejam todos muito bem-vindos à Caravana Sol do Oriente. Meu nome é Regiane, eu sou esotérica, taróloga, mística, enfim. Hoje eu vou trazer para vocês as previsões para 2023, tá? E é de uma forma bem diferente da que eu tô habituada a fazer e das que provavelmente vocês estão vendo aí alguns outros colegas. Isso aqui foi me passado, tá? Então eu vou fazer algumas pequenas observações e, enfim, tentarei fazer o melhor possível dentro daquilo que eu tenho como informação a ser passada, tá? Tudo que eu vou passar por aqui é num esquema mundial, geral, tá? Então, para aqueles que desejarem fazer uma mandala para 2022, ou perdão, 2023, eu também faço esses atendimentos de forma particular, tá bom? Mas hoje eu vou fazer o geral, tá? Então, gostaria de colocar aqui para vocês. Vamos começar pela numerologia, tá? O 2023 será um ano regido pelo número 7, tá? Então, a numerologia do número 7 para 2023 mostra questões relacionadas, trabalhadas mais no campo das ideias, do campo espiritual, do campo das inteligências, das mentes, das ideias inovadoras, das mentes quânticas, como o pessoal gosta de falar agora, né? Então, é um ano de muita informação, e pelo lado espiritual, muitas coisas que serão praticamente reveladoras, completamente diferentes do que vocês viram até o momento, tá? Muitas coisas que estavam quietinhas, né, isoladas, em silêncio, podem se mostrar de uma forma mais clara, talvez até um pouco bruta em alguns determinados momentos. Eu me refiro às revelações, tá? E farão com que vocês questionem muitas coisas, né? Então, o número 7 mostra muito o campo mental, né? A cor do número 7 é o violeta, né? Que rege o chakra, sétimo chakra, tá? Que é o campo gerador da recebimento de energia espiritual, né? Onde a gente consegue captar toda a influência espiritual, né, pela cor violeta, a nossa conexão com o nosso lado espiritual, os nossos mentores, enfim, tudo aquilo que vocês acreditam, né, como seres de luz, né, independente de religião, tá? Pode ser os anjos, mestres ascensionados, guias, mentores, guardiões, enfim, as conexões que nós temos com o nosso lado espiritual, tá?
Um ano 7 também pede para que vocês tenham momentos de maior interiorização, de reflexão, de meditação, um momento mais isolado para essas questões de meditação, de relaxamento, de busca de vibrações positivas. Nós estaremos aí enfrentando um ano de grandes movimentações, de grande tensão também, né? E pode ser que um 7 também traga um pouco de isolamento, de solidão, né? Então é importante buscar essa conexão e a mudança da vibração mental, né? Então é importante que vocês elevem sempre os pensamentos, mudem a vibração, se conectem com coisas positivas, o quanto mais e melhor vocês puderem se conectar com a luz e através da luz, melhor vocês ficarão, porque toda vez que conectamos com tensões, com questões mais densas, de briga, de discussões que eu digo nas questões mais negativas, não discussões positivas em coisas que nos fazem elevar, né, as nossas vibrações. Então é importante que elevemos as nossas vibrações sempre, para a gente se conectar com a luz, para manter a nossa vibração, porque estaremos aí vivenciando um período bem crítico, tá? Bom, eu gosto muito de lidar com pedras nesse tom de violeta, tá? A minha pedra preferida é a ametista, tá? Ela é uma pedra que trabalha muito a limpeza, a transformação, as grandes transformações, as transmutações também, tá? Cristais de quartzo transparente eu gosto muito, porque é um cristal que serve para tudo, né? A cianita branca também é maravilhosa para as questões de proteção, de limpeza, muito mais dinâmica, né? Cianita azul, que é conhecida como espada de São Miguel, tá? São pedras assim maravilhosas que trabalham essa conexão com o alto, com a vibração divina, tá? Então, as cores que eu gosto muito para ser trabalhadas para o ano que vem, em 2023, são o violeta. Lembrando que eu não estou seguindo os padrões, tá? Do que está sendo divulgado, tá bom? São as informações que eu tenho, tá? Para o nosso bem-estar, para a nossa elevação espiritual e pessoal também, tá bom? Então, cores de cura, que são o verde, azul claro, tá? O amarelo, tá? Mas assim, procurem sempre não ficar focado só numa cor, tá? Trabalhem sempre as cores, pode fazer conjunto com essas cores, podem fazer água solarizada, pode usar em roupas, pode usar como pedras, como quartzo verde, quartzo branco, como eu fui mencionado, as cores de roupa, como o violeta, o amarelo, o verde em todas as tonalidades, né? Então isso vai ajudar muito na caminhada para o ano que vem, né? Nas questões das conexões divinas e a cura, a concentração mental, para que a gente possa ter um pouco mais de equilíbrio e harmonia para seguir o ano em equilíbrio da forma mais que seja possível, né, para cada um, tá? Bom, o número 7 se remete à carta do carro, tá? Então eu trouxe alguns modelos aqui dos meus tarôs aqui,
Mas independente do modelo, a carta é a mesma, tá? Mas eu só trouxe só para que vocês pudessem observar os estilos, né? E quanto elas trazem de informação também para vocês, tá? Então eu tenho o modelo número 1, que é o tradicional do Smith, tá? A carta do carro. Tem as esfinges. Essa aqui é uma carta repleta de simbologia, tá? Eu amo esse tarô. Aliás, né? Gosto muito dos meus bebês. Eu chamo meus bebês, tá? Esse também. Esse aqui já é bem diferenciado. Todas elas são a carta do carro, tá? Mas tem os cavalos, tem a carruagem, tem a pessoa que está o condutor, né? Esse aqui é o tarô das bruxas, tá? Tem os cavalos, o condutor, né? E muito bem. E qual é a mensagem que a carta do carro traz para 2023? Bom, a mensagem principal é: você é o próprio condutor da sua vida. Então tenha as rédeas muito firmes em suas mãos, tá? Saiba muito bem o caminho que você quer trilhar durante o ano. Tenha foco, tá? Perceba que todas as escolhas que foram feitas anteriormente, durante esse ano de 2022 ou até nos outros anos anteriores, tá? É um ano que vocês vão precisar direcionar bastante a vida de vocês. E assim, ter pulso firme, tá? Pulso firme. E não é para pestanejar, tá? É para seguir o fluxo, o seu fluxo, não o fluxo da manada, como dizem, tá? Todas as suas escolhas serão definidas durante o ano de 2023. Por isso que é importante que vocês tenham bastante foco e essa conexão com o lado espiritual. Essas cartas aqui, ó, elas mostram muito isso. Eu vou explicar por quê, tá? Porque pode perceber que aqui temos essa proteção, né? Tá vendo? Como se fosse um toldo, né? Uma cobertura aqui da carruagem, né? Coberta de estrelas, tá vendo? Então é a conexão e o condutor tem estrelas na cabeça, tá? É a ligação que vocês terão com o lado espiritual, com o lado de proteção espiritual, com o lado do divino, tá? Por isso que eu disse que é importante que vocês tenham essa conexão, esse momento de estar sempre ligado à parte espiritual, tá? O lado das esfinges, né? O preto e branco, os cavalos preto e branco, é saber dosar os bons e os maus momentos. Nós teremos grandes desafios o ano que vem, grandes desafios, tá? E é por isso que eu disse, a mensagem principal é rédeas firmes nas mãos. Não percam o seu equilíbrio, tá? É um ano de evolução, é uma evolução, não é uma evolução muito rápida, né? Muitas coisas acontecerão rápido, mas a maioria dessa evolução numa crescente
de prosperidade, ela será um pouco mais lenta. Então não percam o foco, sendo mais perseverantes nos seus objetivos, tá? Como eu disse, porque teremos grandes desafios durante o ano, grandes altos e baixos, tá? Aqui mostram, aqui não sei se vai dar para ver, mas temos aqui como se fosse um tornado, né? E aqui ele está acima das nuvens, tá? Então mostra que em alguns momentos a gente vai precisar ter força para continuar o nosso caminho, para seguir a nossa rota, né? E não olhar para trás, não distrair com aquilo que está ao nosso lado, né? Não distrair com coisas. Muitas coisas vão fazer com que a gente tire o foco, sabe? Criando medo, criando angústia, criando ansiedade, né? E é por isso que eu disse: pulso firme, segurem as rédeas, foco, levando sempre o pensamento ao alto, porque nesse momento vocês terão a proteção, como foi mencionado aqui, né? Tá? Para que vocês sigam de forma mais equilibrada possível. O mundo em si estará numa movimentação diferenciada durante o ano que vem, tá? Durante 2023, tá? Então vocês vão perceber mudanças nas questões do tempo, do espaço, mudanças de temperaturas, mudanças das mentes, mudanças. Vocês vão perceber pessoas muito mais agitadas além do que o normal, tá? Então teremos uma crescente nas questões econômicas, principalmente aqui no Brasil. Ela tende a ter uma queda e depois ela vai ter lá para o final do ano uma leve crescente, tá? Depois no segundo semestre, tá? Mas no sentido geral, a carta do carro ela traz um caminho a ser trilhado, muita movimentação, muitos desafios, né? Muitos altos e baixos, tá? Na espiritualidade ela vai estar revelando, trazendo coisas completamente novas, completamente diferentes, e vocês terão momentos de questionamento. Por que disso? Por que daquilo? Eu acredito nisso, eu não acredito. Isso é real, isso não é real. Por que isso está acontecendo agora? Mas assim, as respostas elas virão, tá? Os porquês vão aparecer, tá? Mas antes de qualquer coisa, não se distraia, tá? A evolução é uma coisa que não depende da sua vontade ou não, nesse quesito espiritual, tá? Porque o que vem, o que virá durante o ano de 2023 é algo novo, diferente, questionador, tá? Vocês vão se questionar muito. Muitos vão entender que são questões apocalípticas, questões bíblicas, questões, enfim, questões muito pesadas. Por isso que eu digo, muito cuidado para não cair ao lado ruim da questão. Por isso que é importante o foco e a elevação vibracional. Porque para cair para o lado negativo vai ser assim, vai ter uma linha muito
tênue, tá? Entre o lado bom e o lado mal, entre o lado positivo e o lado negativo. Nem sempre o lado negativo é realmente ruim, é simplesmente polos, tá? Então, muitas coisas virão à tona, será trazido por essas carruagens. Então, vocês virão muitas movimentações no campo astral, muitas movimentações no campo espiritual, mediúnico, tá? Movimentações através de sonhos. Pode ser que vocês sintam a sua vibração oscilando de um momento para outro. Por isso a importância da conexão, por isso a importância da oração, do foco. Eu vou repetir isso muitas vezes isso aqui, tá? Porque é importante como eu disse, a linha entre uma coisa e outra vai ser muito tênue. Então, o medo pode transportar para o lado ruim, a ansiedade pode transportar para o lado ruim, né? Então, cuidem muito desse aspecto espiritual, muito, de verdade, tá? Então, haverá muita movimentação no campo astral, muita movimentação no plano, no nosso céu, inclusive, nosso céu mundial, não só no Brasil, mas no mundo, tá? Questões das que nós estamos vivendo, questões de guerra, essas coisas, continuará tendo essa movimentação. Eu não vejo acontecendo coisas do tipo de estourando uma guerra, no sentido de explosões mais intensas, de bombas mais intensas. Eu não vejo isso, tá? Mas as movimentações ainda existirão, tá? Os desafios permanecerão, tá? E o que eu vejo, além disso tudo, me referindo à guerra, às guerras, porque não é só uma que está acontecendo, são cortinas de fumaça para esconder coisas muito maiores do que a gente tem a capacidade de ver e de entender. Aí entra aquela questão que todo mundo já deve ter ouvido, as teorias das conspirações, né? E não está ligado somente aos poderosos daqui do nosso planeta, como outras ligações de interferência também. Mas eu não vou entrar nesse aspecto aqui, por isso que eu vou dizer, sou básico nesse quesito. Não vejo explosões, eu não vejo questões mais pesadas nesse sentido, tá? Não vejo nada assim, vai ter aquela explosão daquela bomba que ele tem, não. Se ele tivesse que estourar, ele já teria feito isso, tá? Eu não tô vendo nada, não tô vendo o planeta ter esse acontecimento. Não vejo isso, tá? Vejo que tem uma continuidade, tem esses acordos, né? Mas entre aspas, né? Economicamente isso vai interferir muito na nossa economia no Brasil, as movimentações de materiais, movimentações de insumos, movimentações de contêineres, movimentações de alimentos, então movimentos de todo tipo, toda espécie, inclusive de tudo aquilo que não presta também, né? Movimentações de outras doenças, de doenças já existentes, de doenças que eram antigas, movimentações de novos vírus, não necessariamente ligado ao Covid, tá? Então teremos toda essa movimentações
e inclusive bloqueios, não só no Brasil, mas no mundo, bloqueios dessa movimentação do comércio em si, tá? Em geral, né? Dessa venda, né? Da importação, exportação, muita movimentação, e também os bloqueios dos mesmos, tá? Então teremos períodos aí onde a movimentação vai estar muito grande e acrescente também na questão dos impostos, né? Crescente a demora para ser entrega como eu disse, de materiais, de alimentos, enfim, de todos os produtos de importação, exportação. Isso vai influenciar muito aqui o nosso país também, e de alguma forma teremos aí um período bem crítico nesse quesito. Tá? Não vou falar para vocês estocarem coisas, porque não é o caso ainda. Se houver a necessidade para isso mais para frente, tá? Eu volto e avisarei vocês, tá? Por enquanto, não vejo isso. Eu vejo sempre uma movimentação grande e outras nem tanto, talvez um pouco truncada, mas acontecendo, tá? A parte espiritual já falei, a parte econômica já falei, questões ambientais também haverão grandes movimentações. Mas aí depois eu vou deixar esse por último, porque eu vou entrar com outra carta também que foi pedida para que eu falasse aqui junto do carro, tá? As questões afetivas, eu vejo dois lados da mesma moeda. De um lado teremos muitos casais se reconciliando, tá? Se entendendo e seguindo o mesmo caminho. Se vocês perceberem que as ideias não estão mais fluindo, que as relações não estão mais seguindo o mesmo rumo, que vocês não estão olhando na mesma direção, então eu vejo assim, num ponto essa reconciliação, e no outro muitas ainda separações, tá? No âmbito geral dos relacionamentos, das amizades, do familiar, ainda também vejo uma movimentação, um distanciamento, tá? Para alguns uma reaproximação, e para poucos, tá? Mas o que seria ideal, né? Ter essa reaproximação, ter essa união, ter esse apoio, de estar junto, de vir para estar juntos, de se aproximar, né, de estar vindo, indo em busca, ou estar chegando para estar junto, né? É o ideal, tá? Para manter o mesmo caminho, o mesmo foco, para um estar dando apoio ao outro. Mas o que eu vejo mais é cada um seguindo um caminho, cada qual o seu caminho, o distanciamento, e cada um seguindo no seu caminho, sua evolução, o seu fluxo, tá? Que mais que eu posso estar falando aqui? Bom, então eu vou apresentar a outra carta que vai fazer parzinho com a carta do carro, tá? Que é nada mais, nada menos que a carta da Torre. Sinto muito, mas infelizmente o que foi passado para mim é esta carta, que complementa com a carta do carro, tá? E o que é que acontece aqui? Veremos aí. Deixa eu apresentar para vocês as cartas da Torre, né?
É uma carta que muitas pessoas não gostam, porque causa um certo temor, né? É uma carta que, independente do que vocês fizerem, ela vai. O que vem, o que virá, o que vai acontecer é independente da sua vontade. E o que eu vejo? Por que entrou a carta da Torre aqui? Como eu disse para vocês, é um ano de muitas evoluções, né? E de muitos desafios, tá? Espiritualmente, como eu falei da carta do carro, vocês vão precisar ter essa conexão muito forte com o alto, com o divino. Para aqueles que não acreditam em religião, eu não estou falando em religião, tá? Eu falo para vocês a questão da conexão com a sua espiritualidade, em ser uma pessoa melhor, em buscar sempre estar fazendo o bem para você e para o outro. Educação é uma coisa que cabe na espiritualidade, o bom senso, a resiliência, ser mais resiliente consigo mesmo, com as pessoas. A empatia é uma forma de espiritualidade, tá? Então eu falo de uma forma mais elevada, uma forma mais, né, equilibrada e harmônica. Não estou mencionando religião. Se você tem a sua religião, ótimo, mas eu peço que você se atente no sentido de questionar as coisas que você tem dúvida, né? De não aceitar de primeiro aquilo que é dito. Não falo, inclusive, para você acreditar naquilo que eu estou falando aqui também, né? Questione, pergunte, tenha dúvidas, por que disso, por que daquilo, tá? E o que eu trago aqui para vocês através da carta da Torre são as transformações. Eu falei para vocês que o carro ele vai trazer coisas novas, que vai fazer com que vocês questionem o que é certo, o que não é certo, se você está certo, se o que você está fazendo será realmente bom para você ou não. Por que está acontecendo tudo isso no mundo? Por que as coisas estão sendo peneiradas? Tá? O que eu posso afirmar para vocês é que o que nós vivemos em 2020, 2021 é apenas uma parte da nossa evolução, da nossa transformação como ser humano que somos, tá? 2023, tá? Ela traz essa carta onde o plano espiritual vai mostrar para vocês coisas. Sabe aquela coisa que o pessoal fala assim, que até Deus duvida? É mais ou menos isso. Coisas que até Deus duvida. Será que eu estou vendo isso de verdade? Será que isso está realmente acontecendo? As revelações elas virão, né? E isso vai fazer com que a gente questione se aquilo é verdade, é mentira, se alguém colocou. Vão tentar contar histórias, mentiras, para distrair a mente de vocês. Como eu falei, prestem atenção e tenham foco, porque muita coisa no entorno vai fazer com que você se distraia. Então, mantenha o foco. Aquilo que vem à tona, né, vai fazer com que você questione. E as respostas que virão nem sempre serão tão satisfatórias assim, né? Serão, como eu mencionei anteriormente também, cortina de fumaça. Enfim. A carta da Torre,
É uma carta que traz um desejo que vem do alto e que independe da sua vontade, e ela vai acontecer, tá? Então, o que eu vejo aqui? Muitos quebras de paradigmas, quebras de conceitos, quebras de objetivos, quebras de sonhos, quebras de ideias. É como se tudo fosse por água abaixo, sabe? E fizessem você questionar: será que o solo que eu construí é bom? Será que a casa que eu comprei é boa? Será que eu devo vender? Será que eu devo comprar? Será que isso vai ser bom para mim? Será que eu devo gastar? Será que eu não devo gastar? Será que este relacionamento em que eu me encontro, ele realmente é o que eu desejo para mim? O que eu desejo para mim? É uma relação de verdade ou é fazer bonito para os outros? Pensa, ou é agradar o teu parceiro, tua parceira, teu companheiro, tua companheira. O que você tem que fazer? Refletir, tá? Quebrar todos os paradigmas, todas as ideias, cai por terra, tá? Muitas coisas acontecerão nesse sentido, tá? Então, tudo aquilo que você acha que está muito bonitinho, tudo muito certinho, tudo muito corretinho, de repente vai acontecer uma coisa que vai fazer isso aqui, ó. Vai cair. E aquilo que você achava que estava certo, aquilo que você achava que estava firme, que estava tudo certo, não tá. Ele simplesmente não estará. Ele simplesmente vai cair por terra. Tá? Então é por isso que eu digo, não se distraia, mantenha o foco e eleve sempre a sua vibração. Espiritualmente eu vejo muitas questões novas, diferentes, acontecendo no nosso dia a dia. Tá? Então veremos aí tanto as questões ambientais, descobertas, não que seja algo novo, mas o que era antigo e que virá à tona. Sabe? Quando você tira a terra e você descobre um tesouro, que descobre uma civilização, que descobre uma cidade, que descobre um cano quebrado, que descobre, né, muitas coisas serão mexidas. Por exemplo, deixa eu pegar aqui essa carta aqui, essas duas aqui. O que eu vejo para 2023 com essas duas cartas aqui? Desmantelamento de quadrilhas, tá? Eu vejo como se todas as escolhas feitas no passado por algumas pessoas, isso, repito, estou falando questões mundiais, tá? Aqui no Brasil e no mundo, tá? Então eu vejo destruição de quadrilhas, de traficantes, de desmantelamento de questões referentes a pedofilia, a tráfico humano, tráfico de órgãos, tráfico de todo tipo de desmantelamento de coisas eu vejo aqui. Então você vai perceber a polícia agindo muito. O carro vai trazer isso, esse tirar, esse mexer, esse trepidar de terra, essa movimentação, destruindo muitos impérios, inclusive. Muitos impérios dos quais vocês nem imaginam, nem sonham, tá?
Então, grandes impérios vão começar a ruir. Grandes impérios começarão a ruir. Tá? Por quê? Má administração, a ganância, o orgulho, a arrogância, o egoísmo. Tá? Esse raio que vem do céu não é à toa. É como eu falei, a conexão que a gente vai ter com o astral é muito grande. E tem muita coisa que vem, aqui se faz, aqui se paga. Muita coisa vai ser destruída. Tá? A natureza também vai reclamar bastante. A natureza também, não é que nós sofreremos, é lógico. A população em si vai acabar sofrendo com isso, mas a natureza ela precisa também respirar. A natureza ela vai reclamar pelos seus direitos, né? Então haverá aí grandes movimentações de terra. A própria terra está tendo uma movimentação diferenciada já de algum tempo, é quase que imperceptível. Eu só quero fazer uma observação aqui, que o tempo para nós é linear e nós somos os únicos no universo que utiliza esse tipo de código do tempo. Nós somos únicos de usar esse tempo linear, tá? Mas eu não quero entrar nesse mérito agora não, porque a Terra está fazendo uma movimentação diferente. Então vocês vão perceber mudanças. As mudanças climáticas, eu nem vou entrar aqui muito nesse assunto, porque todo mundo já está acostumado que as previsões são sempre as mesmas, né? A única coisa que eu vou mencionar aqui é que vai ter algumas trepidações, alguns terremotos em lugares onde nunca existiram terremotos, nem o porquê de existir terremoto nesse local. Então vai acontecer, tá? Então a Terra vai começar a reclamar mais, a Terra vai começar a se movimentar mais nesse sentido de terras tremendo. A Terra vai tremer. É o que eu vejo bastante aqui, né? Quedas de império, quedas de lugares, quedas de... eu vejo assim, quem estiver aqui o que eu digo é que é importante que vocês mantenham, né, sempre os pensamentos mais elevados possível, que nós seremos testados intensamente durante 2023. Existirá sim uma grande evolução, né, um grande crescimento tecnológico, uma grande evolução no sentido de da internet, né, da medicina, ao passo que, ao mesmo tempo que teremos a evolução na medicina, teremos também grandes avanços do lado oposto, ou seja, grandes problemas através de vírus, através de bactérias, né? Então, como eu disse, bactérias e vírus ou doenças antigas voltando,
doenças novas numa graduação assim imensa. E como tem essa movimentação pelo carro, a questão de espalhar muito mais. Eu não digo que pode vir a ter uma nova pandemia, mas o ano que vem, mas o início de uma, com certeza. Tá? Então, cuidem-se, né? Tenham muito cuidado, né? Cuidado com o ego, cuidado com a arrogância, cuidado com os desejos. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente emana, a gente vibra, a gente expande. E nós somos ligados por fios energéticos, cordões energéticos. Quando a gente vibra positivo, a gente emana coisas positivas. Quando a gente vibra negativo, a gente se conecta com outras pessoas de forma negativa também. A gente está conectado o tempo integral por pensamentos e vibrações. Então a gente precisa formar uma malha energética positiva para proteger nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso planeta. Então seja você uma gotinha no oceano. De gota em gota a gente consegue fazer muita coisa, porque a movimentação aqui será grande. Assim como as quedas, assim como as trepidações, assim como as quedas de impérios, assim como as destruições, assim como muitas coisas também serão reestruturadas. Por isso faz com que você também reavalie aquilo que você tinha. Por isso que eu disse, as relações. Reavalie os seus sentimentos, reavalie os seus pensamentos, reavalie os seus objetivos, reavalie sua profissão, reavalie a sua casa, reavalie a sua viagem, reavalie a sua vida. Reconstrua. Não tenha medo de reconstruir, mas tenha medo de ficar doente. Cuide da sua saúde. Mantenha a sua saúde mental, mantenha a sua saúde emocional, mantenha da sua saúde física. Mantenha, cuide da sua saúde. Isso será a sua prioridade. Mantenha a sua saúde. Coloque flores, se você não é alérgico e se você gosta, né? Flores em casa. Músicas, né? Músicas, não músicas pesadas, nem músicas, né? Mas músicas que possam elevar o espírito, elevar a mente, elevar os pensamentos. Momentos maiores em contato com a natureza, seja com a água, seja com a terra, seja com cachoeira, com o mar, com a montanha, tá? E seja mais gentil, sorria mais, seja mais educado, tenha mais bom senso. O mundo vai precisar muito de pessoas assim, mais educadas, mais empatas, mais resilientes, pessoas mais equilibradas, né? Nós não ganharemos lutas, seja ela de qualquer nível, seja pessoal, político, profissional, no grito. Ninguém ganhará nada no grito. Nós precisamos saber lidar uns com os outros, não sair dando soco, gritando. As pessoas estão intolerantes. A gente precisa de equilíbrio, de tolerância, de harmonia. Porque quanto mais dermos vazão para as questões pesadas, desestruturadas, maior vai ser o buraco, maior vai ser a queda,
maior vai ser a desestrutura, maior será o desequilíbrio, né? Então essa torre, ela mexe com o pensamento, a quebra de tudo aquilo que você acha que é concreto, a quebra de tudo aquilo que você considera estável, a quebra de tudo aquilo que você acreditava. Então, o ser divino, o astral, o seu Deus da sua compreensão vai mostrar para você que existem outras realidades das quais você não estava enxergando. Isso vai mexer com religião, vai mexer com a espiritualidade, vai mexer com os teus questionamentos como ser humano, como, enfim. Pense, questione, não tenha medo, baixe a bola. Procure a sua evolução, procure crescer, prosperar. Prosperar é ser mais positivo, é ser perseverante, é ser uma pessoa boa para si, pensar assim no sentido de, de cuidar mais de si, em todos os aspectos. Levar sempre uma palavra boa para quem precisa, né? Mas faça com o coração, não faça uma coisa forçada, tá? O astral também percebe quando é feito com amor, com o coração ou por interesse. Por isso que eu falo, haverão desmantelamentos. As máscaras não vão ficar muito tempo bonitinhas nas carinhas de muitos, tá? Então não vai ter como manter um sorrisinho artificial, uma carinha, um sorrisinho falso, uma mensagem fake. A realidade, ela vai aparecer destruindo o que tiver que destruir. Então, haverão sim abalos de estruturas, abalos de relacionamentos, abalos em todos os aspectos. Mas quanto mais concentrados e focados vocês estiverem com a vida de vocês, né? Quanto mais vocês utilizarem o bom senso, o equilíbrio, né? Não saírem que nem loucos, querendo estocar coisas, ou querendo fazer pazes com as pessoas, ou querendo, enfim, tudo de forma equilibrada, tá? Os desafios estarão aí e serão vencidos. E como eu disse, lembrando que assim como a ciência e a tecnologia estarão em grande evolução, também existirão o lado oposto. E é isso que vocês devem se ater e ter cuidado, tá? Façam por você, levem por vocês. Nós não podemos mudar o outro, mas nós podemos mudar nós mesmos. Não podemos fazer pelo outro, mas nós podemos fazer a nossa parte. E como eu disse, somos uma gotinha no oceano. Um não pode fazer milagre, mas como conseguindo manter a mente em paz, em equilíbrio, elevada, com bons pensamentos, com boas atitudes. Nós somos humanos e isso vai oscilar a gente também, isso é óbvio, né? Não estou dizendo que devemos ser 24 horas assim, porque a gente não consegue, né? Nós somos humanos e é por isso que nós estamos aqui, para aprender, né? Falo por mim, inclusive, tá? Então teremos muita coisa como aprendizado, tá? Mas sendo pessoas melhores, muita coisa pode mudar ao nosso redor. Sendo honestos, seremos melhores. Sendo justos, seremos melhores. Sendo sinceros, seremos melhores. Sendo
sendo mais empáticos, tolerantes, né, resilientes, seremos melhores. E tudo ao nosso redor também vai se transformar, tá? Um passo de cada vez. Não queira colocar o carro na frente dos bois. Não queira colocar o carro na frente dos bois. Siga o fluxo, o seu fluxo. Vá no seu tempo. Mas o mais importante, sempre de forma positiva, o máximo que você conseguir, o máximo que você puder, sentindo essa energia, se conectando a natureza, respeitando a si mesmo, respeitando o próximo, respeitando o ser humano, respeitando a natureza, respeitando os animais. A gente pode construir coisas muito melhores e tornar um 2023 muito melhor. E todos os desafios podem passar assim de forma mais leve, superável, não deixando traumas. Entenderam? Tá? Bom, eu acho que eu já falei sobre todas as áreas aqui e eu espero que fiquemos bem, que Deus e os anjos nos protejam, que Santa Sara Kali e toda a corrente do povo cigano do Oriente tragam a fartura, abundância, prosperidade, que sejamos abençoados com o pão, o sal e o ouro. Que assim seja. Optcha, optcha, optcha. Até a próxima.